Existem mais de 45 mil espécies de plantas e animais, os quais fazem parte daquele território enorme que é o Amazonas. Vamos conhecê-los? Abricó de macaco. O florescimento da abricó de macaco é um espetáculo belo e curioso, pois seu tronco fica virtualmente coberto pelas flores de perfume forte e tom rosado. É excelente para o paisagismo, mas tem como inconveniente o grande tamanho e peso dos frutos, que podem causar acidentes na queda, além de produzirem mau cheiro durante o apodrecimento. Por sua densidade baixa, a madeira é empregada na fabricação de brinquedos, embalagens leves, folhas para compensados, raquetes, moldes para fundição e artefatos delicados. Recebe esse nome porque os macacos se alimentam de suas castanhas, batendo os frutos até abri-los. Açaizeiro. Com propriedades energéticas e antioxidantes, a polpa do açaí virou moda no sudeste do país e nos Estados Unidos. A madeira é utilizada pelos ribeirinhos para estacas e assoalhos e as folhas para a cobertura das cascas. As sementes fornecem um substrato orgânico muito valorizado na horticultura e no artesanato locais. Na floresta, os coletores de açaí trabalham em família e só em tempo seco, pois os troncos ficam muito escorregadios quando chove. Eles escalam a árvore com a ajuda de uma peçonha. É um anel torcido em 8, feito com fibras da mata, que passada em volta dos pés permite melhor apoio sobre o tronco. A andiroba. Seu óleo extraído da semente tem propriedades medicinais e é usado para o alívio de pancadas, hematomas e inchaços. Também é utilizado como anti-inflamatório e contra dor de garganta. O óleo é também empregado como matéria-prima para a fabricação de velas e repelentes de insetos e pela indústria de cosmético para fazer shampoos, sabonete e cremes. A madeira é de ótima qualidade, imune ao ataque de cupins, muitas vezes comparada ao mogno. Pode ser usada na construção civil ou para fazer mastros, bancos de barcos e navios. Quando se queima o bagaço do fruto, ele libera uma fumaça que serve como repelente de mosquitos. Também conhecida como aningaúba, aninga de macaco, aninga de espinho, guimberana, imbé da praia. Os ribeirinhos usam suas flores e seus frutos como iscas para a pescaria, principalmente do pacu. Atribuem-se às folhas e raízes diversas propriedades terapêuticas. Suas fibras também podem ser aproveitadas para fazer papel. Apuí ou mata-pau. Sua reprodução é feita com a ajuda de pássaros que comem seus frutos e depois expelem as sementes, que acabam caindo nas torquilhas de galhos mais altos das árvores, onde brotam. A planta, então, lança suas raízes verticalmente até o solo. Essas ramificações conseguem rapidamente se enraizar e se multiplicar no sentido horizontal. Muitas vezes abraça a árvore hospedeira, levando-a à morte. No entanto, as árvores de grande porte, como a sumaúma, dificilmente são dominadas pelo apuí e convivem sem prejuízos mútuos. A abacaba. Os frutos da abacaba são muito utilizados pelas populações locais para o preparo de um vinho semelhante ao do açaí, porém muito mais oleoso. As amêndoas também fornecem um óleo comestível de boa qualidade. A população indígena usa a abacaba confeccionando bolsas e abanos com as fibras de suas folhas. A madeira é empregada localmente em construções rústicas, como vigas, ripas, lanças, bengalas, cabos de guarda-chuva e de ferramentas, mas a madeira tem durabilidade longa somente em ambientes secos. O bacuri.
A polpa do bacuri é cara, podendo chegar a R$ 10 por quilo no norte, pois praticamente não há cultivo comercial da fruta e o produto consumido vem todo do extrativismo. A árvore nativa produz apenas depois de 15 anos de idade, o que torna seu cultivo pouco comercial. Como cada árvore adulta produz de 200 a 300 frutos por ano, um bacurizeiro rende em média R$ 150 ao ano. Biribá é uma árvore pequena de 6 a 10 metros, de ramos alongados. Sua origem é da fronteira da Amazônia com o Peru, mas espalhou-se por todo o norte e o nordeste, chegando inclusive ao Caribe. Suas flores são solitárias ou encontradas em pares, verdes claras por fora e róseas internamente. Já o fruto apresenta casca grossa, amarela e polpa branca, mole, abundante em sementes. É muito popular, pois suas sementes germinam com facilidade, frutificando de novembro a maio e florescendo de julho a setembro. O consumo da polpa se faz essencialmente in natura, mas pode ser utilizada para suco quando fresca ou para vinho quando fermentada. É da família da fruta do conde e da graviola e, dependendo da região do Brasil, é chamada de fruta de condessa. O buriti é uma palmeira de porte elegante, podendo atingir até 35 metros de altura. Possui folhas grandes em formato de estrela. As flores estão dispostas em longos cachos de até 3 metros de comprimento e possuem coloração amarelada, surgindo de dezembro a abril. Já o fruto é castanho avermelhado, com superfície revestida por escamas brilhantes. Sua semente é oval e a amêndoa comestível. Seu cultivo ocorre naturalmente, aparecendo tanto isolado como em grupo, de preferência em terrenos pantanosos. Cada planta costuma possuir de 5 a 7 cachos, com 400 a 500 frutos cada um. Sua polpa é consumida na forma de doce, suco, sorvete ou vinho de buriti. As folhas do buriti são usadas na fabricação de cordas e as raízes na medicina popular. Já o tronco serve para a produção de canoas. A bromélia, também chamada de gravatá e caraquatá. Ela é muito procurada para decoração, por isso algumas espécies começam a correr risco de exploração descontrolada. Ela cresce em pedras e solos pedregosos ou terrestre. Não possui o funil central para acumular água e nutrientes, mas para compensar lança raízes ao solo. Camu-camu, também conhecido como caçari e cauari, tem um teor de vitamina C superior ao da acerola. É usado como isca por pescadores na Amazônia, principalmente na captura do tambaqui. O fruto e a casca são usados para fazer refrescos, sorvete, geleias, doces e licores. Inicia a frutificação aos 3 anos, produzindo de 500 a 1.000 frutos por planta. Carapanaúba também recebem os nomes populares como cabo de machado, canela de velho e peroba de rego. O nome Carapanaúba significa madeira de carapana, mosquito, por causa dos buracos em seu tronco. É encontrada em toda a floresta amazônica de terra firme, mas na mata alta e inudável da região amazônica ocorre outra espécie de características praticamente idênticas a essa. O seu óleo é utilizado pelos caboclos contra a malária e como anticonceptivo. Embora a madeira da carapanaúba seja pesada e dura, é muito pouco resistente, mas é fácil de trabalhar, servindo principalmente para a confecção de cabos e ferramentas. A castanheira do Pará. Os frutos dela são coletados quando caem do pé. Pesam mais de 1 quilo e possuem um orifício cujo diâmetro não permite a passagem da quinzena de amêndoas que possui.
obrigando os castanheiros a usarem um facão para liberar as sementes. A espécie é o 8º produto extrativista nacional e o segundo na Amazônia, depois da borracha. A madeira da copaíba, de superfície lustrosa e lisa ao tato, é usada no batente de portas e janelas na Amazônia e na confecção de móveis e peças torneadas. De furos feitos no tronco da copaíba, escorre um líquido transparente e terapêutico, que é o óleo ou o bálsamo da copaíba. Seus fins são inúmeros: infecções de garganta, bronquite, problemas respiratórios, limpeza de feridas e arranhões, diarreias, infecções urinárias, sendo vendido em cápsulas e líquido nos centros urbanos. O óleo puro de copaíba, tirado diretamente do tronco, pode substituir o óleo diesel. Seu uso também serve para a indústria de tintas, vernizes, de cosmético e fotográfica. O cupuaçu é ótimo o suco das folhas dele, e ele é usado também no tratamento de bronquites e infecções renais. Da semente do cupuaçu pode-se extrair um excelente óleo usado tanto para o fabrico do cupulate, que é chocolate de cupuaçu, quanto para a indústria de cosméticos. O dendê é uma cultura perene, cujas árvores produzem por 30 a 40 anos. O Pará é o maior produtor de dendê do país, com uma área plantada em torno de 30 mil hectares e responsável por 80% das 93 mil toneladas anuais de óleo bruto. A única refinaria de dendê está instalada às margens da Baía de Guajará, em Belém. A graviola é considerada a maior, a mais perfumada e a mais importante entre as frutas conhecidas por araticuns, como se nomeiam as da família da fruta do conde ou do biribá. Possui falsos espinhos em seu corpo, recurvados e curtos, porém moles, como a forma de um coração verde alongado. Embora uma graviola pese entre 1 kg a 4 kg, conta-se casos de árvores que chegam a produzir frutos de 10 kg, mas em virtude de seu peso, logo caem e são esmagados. Foram os índios Sateré-Maués que descobriram as propriedades do guaraná na Amazônia. Fora da região, é a Bahia o estado pioneiro na cultura desse fruto. A cada dia aumenta a cultura do guaraná, devido ao aumento da demanda pela fabricação de bebidas e fármacos, que servem principalmente como antitérmicos, antineurálgicos, antidiarreicos e estimulantes poderosos. Segundo a lenda da origem do guaraná dos Sateré-Maués, haviam 3 irmãos, 2 rapazes e uma moça, sendo os 2 primeiros muito preguiçosos e dependentes da irmã. Esta ficou grávida e deu à luz um menino, de belos olhos negros, que foi assassinado aos 5 anos pelos tios invejosos. A mãe retirou-lhe então os olhos e plantou-os como sementes, pedindo a Tupã que lhe devolvesse a vida em forma de vegetal. A polpa do ingá é consumida in natura, tem 70% de umidade e é composta em grande parte de açúcar e fibra. As sementes podem ser usadas para alimentação animal e possuem 17% de proteína. A árvore do ingá cresce com muita rapidez e com uma altura média de 10 metros. Já produz de 40 a 100 vagens, 2 vezes ao ano. Na língua guarani, jatobá quer dizer folha dura. A semente e a selva do jatobá são ótimos fortificantes. A resina extraída dos frutos é medicinal e também usada para verniz. A madeira do jatobá, muito dura ao corte e resistente ao ataque de insetos, é empregada em construções pesadas, postes e embarcações. Embora o fruto do jenipapo seja tradicionalmente usado para o preparo de licores, refrescos, compotas e doces, sempre foi cultivado pelos índios devido à tinta, muito usada nas pinturas do corpo, como por exemplo pelos índios caiapós. O fruto, ainda verde, fornece um suco amarelado que vai gradativamente escurecendo até se tornar azul escuro ou quase preto.
A madeira do jenipapo é branca marfim, de fácil manuseio, e serve para a produção de utensílios domésticos e até mesmo na construção naval. A manga é fruta nativa da Ásia, mais precisamente da Índia, sendo um dos frutos de origem tropical mais aproveitados no mundo. A viagem das mangas pelo mundo iniciou-se apenas com a descoberta das rotas comerciais marítimas no século XVI e foram os portugueses que as trouxeram para a América. Belém é a cidade das mangueiras, famosa pela abundância da fruta. Existem entre 500 e 1.000 variedades de mangas. O murici é da mesma família que a acerola. É conhecido por suas cores. Há o murici amarelo, o murici branco e o murici vermelho, o murici de flor branca, o murici de flor vermelha, além do murici da chapada, o murici da mata e o murici do brejo. Nos mercados da Amazônia, o murici ocupa o mesmo espaço destinado a frutas tão importantes quanto a graviola, o jambo e o caju. Ninféia ou jacinto d'água, também conhecida como nenufá, jacinto d'água, lírio d'água, bandeja d'água, é utilizada como alimento por homens e animais. Seu nome vem da deusa grega da primavera, Ninféia, a ninfa das águas. Ela é cercada de lendas que a relacionam com poderes místicos e afrodisíacos. Cientificamente, sabe-se que tem alcaloides com propriedades sedativas. As orquídeas, por sua beleza, é muito coletada na Amazônia, o que ameaça a espécie. Apesar de serem consideradas plantas novas no reino vegetal, as orquídeas são conhecidas do homem há muito tempo. Foram catalogadas pelos chineses há cerca de 4.000 anos. Pau d'arco amarelo. Esta árvore é típica da Amazônia. A beleza da árvore, quando em flor, é vista facilmente na floresta amazônica em sobrevoos de agosto a novembro. O ipê amarelo é a árvore símbolo do Brasil. O pau-rosa é também muito explorado para a obtenção de uma essência conhecida como linalol. Acarreta o seu desaparecimento, mas hoje existem pesquisas que demonstram ser possível extrair o óleo do pau-rosa a partir de galhos e folhas, o que pode indicar uma forma de seu extrativismo sustentável em um futuro próximo. Os frutos são muito apreciados por papagaios e araras, sendo muitas são, sobrando poucos para a reprodução da árvore. Atualmente são cortados mais de 3.000 árvores para a extração do óleo essencial. Apesar da síntese do linalol já existir há 30 anos, a indústria, principalmente a cosmética, prefere o produto natural ao sintetizado. A árvore do piquiá nasce na terra firme do Amazonas. O fruto do piquiazeiro, depois de cozido, é comestível e consumido pela população. A polpa do fruto tem um sabor e cheiro incomuns. O óleo do pequiá serve para cozinhar, sendo muito utilizado para fritar peixe. Existem vários tipos de piquiá no país, mas somente o da região amazônica apresenta efeito anti-inflamatório, além de ser um forte aliado para combater a celulite. Pupunha, fonte de fibras. A pupunha garante saciedade e é indicada para perda de peso. Além de ser fonte de minerais importantes, a pupunha também é rica em fibras alimentares. Por isso, ela concede mais saciedade e ajuda no funcionamento do intestino. A seringueira. A resina extraída dessa árvore foi usada primeiro para fazer seringas, daí o nome de seringueira. Sua exploração representou a maior atividade econômica da região amazônica, principalmente pela descoberta da borracha vulcanizada, que não amolece com o calor. Atualmente, a borracha nacional vem retomando forças. O governo do Acre tem investido em tornar as alternativas de coleta de borracha e castanha sustentáveis do ponto de vista social, econômico, político e ambiental. O látex produzido em alguns locais é vendido para a fabricação de preservativos no sul do país. Existem várias outras plantas nativas lá do Amazonas. Sumaúma, tepcajá, tucumã, urucum, vitória régia e tantas outras plantas
as quais podemos pesquisar e conhecer cada uma, e até utilizar no nosso dia a dia.